Existe algo que a maioria das pessoas faz com a dor, que é exatamente o oposto do que ela foi projetada para produzir. A maioria das pessoas foge da dor. Tenta anestesiá-la, tenta ignorá-la, tenta preenchê-la com distração, com consumo, com movimento constante, que nunca para o suficiente para que ela seja sentida de verdade. E essa fuga, embora compreensível, tem um custo que vai muito além do sofrimento imediato que está sendo evitado. Porque a dor que não é atravessada genuinamente não desaparece. Ela se acumula, se converte em peso que você carrega sem perceber para cada nova situação, cada novo relacionamento, cada nova tentativa de criar algo que importa. Napoleon Hill passou décadas estudando as histórias das pessoas que chegaram a realizações que o mundo considerava extraordinárias. E uma das descobertas mais surpreendentes e mais consistentes de toda a sua pesquisa foi essa. Praticamente todos eles haviam passado por períodos de dor intensa antes de alcançar o que os tornava notáveis. Não apesar da dor, através dela. E em muitos casos, especificamente por causa dela. Não porque o sofrimento seja desejável em si, não porque haja virtude na dor pela dor, mas porque a dor genuinamente atravessada e deliberadamente transformada tem o poder de criar capacidades, profundidades e perspectivas que nenhuma experiência de conforto poderia produzir. Porque ela força o encontro com o que há de mais real e mais fundamental em você. Porque ela queima o que é superficial e frágil e revela o que é verdadeiramente sólido. E porque quem aprendeu a transformar a dor em combustível tem acesso a uma fonte de motivação que é, por definição, inesgotável, porque a dor nunca faltará completamente em nenhuma vida que vale a pena viver. Esta manhã você vai entender como fazer essa transformação, não como filosofia abstrata de sofrimento, como um processo concreto, identificável e praticável de converter o que dói em o que move, de fazer da dor não o fim da jornada, mas o combustível que a acelera. Você chegou até essa mensagem porque há algo que dói na sua vida agora, ou algo que doeu e que ainda não foi completamente transformado. Esta manhã é para você. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: minha dor está sendo transformada em combustível agora, não como negação do que dói, como a declaração de quem escolheu fazer algo diferente com a dor do que fugir dela. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta esse momento de pausa com o que dói. Não para ampliar a dor, para reconhecê-la como real antes de começar o processo de transformá-la. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que a dor tem uma natureza dual que a maioria das pessoas nunca examina com clareza. Por um lado, ela é um sinal, uma comunicação do sistema interno de que algo precisa de atenção, de ajuste, de cura ou de mudança. Nesse sentido, a dor é aliada. É o mecanismo que impede que você continue num caminho que está causando dano sem perceber. É o alarme que avisa antes que o problema fique grande demais para ser resolvido. Por outro lado, a dor é combustível. Uma fonte de energia emocional que, quando direcionada corretamente, move com uma intensidade que nenhuma motivação de conforto consegue replicar. As pessoas motivadas pelo prazer de algo positivo têm energia para agir quando as circunstâncias são favoráveis. As pessoas que aprenderam a transformar a dor em combustível têm energia para agir especialmente quando as circunstâncias são adversas. E é exatamente nas circunstâncias adversas que os resultados mais significativos são criados. Hill identificou que a diferença entre essas duas relações com a dor não era uma característica de personalidade fixa, não era uma questão de força de caráter inata, era uma questão de compreensão e de prática, de aprender a fazer com a dor algo diferente do que a resposta automática de fuga ou de paralisação que a maioria das pessoas nunca questionou. Romanos 5, versículos 3 e 4 descrevem exatamente esse processo de transformação. E não somente isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Uma cadeia de transformação que começa na tribulação e termina na esperança. Não apesar da tribulação, através dela. A tribulação como ponto de partida de um processo que, quando completado, produz algo que não existia antes. Pense agora. Qual é a dor que você está carregando neste momento? Não a dor mais antiga, não a mais profunda ainda, a que está mais presente agora, porque essa é a que tem mais combustível disponível. E é com essa que o processo de transformação que vamos construir esta manhã pode começar de forma mais imediata e mais concreta. Hill identificou 4 tipos de dor que aparecem com mais frequência nas histórias das pessoas que eventualmente chegavam a realizações extraordinárias. 4 categorias que, quando reconhecidas, revelam não apenas o que estava doendo, mas o que a dor estava tentando produzir. O primeiro tipo é a dor de perda. A experiência de perder algo ou alguém que era central na vida. Um relacionamento que terminou. Um ente querido que partiu. Uma oportunidade que passou. Um sonho que não se realizou da forma esperada. Uma versão de si mesmo que não pode mais ser mantida. Hill documentou que a dor de perda, quando atravessada em vez de evitada, frequentemente produzia uma clareza sobre o que genuinamente importava, que era impossível de alcançar sem a perda. Como se a perda removesse o que era acessório e revelasse o que era essencial. A dor de perda também produzia compaixão. Uma capacidade de entender e de se conectar com a dor dos outros que só existe em quem já sentiu algo parecido por conta própria. E essa compaixão, desenvolvida através da própria experiência de perda, era frequentemente o fundamento sobre o qual as contribuições mais significativas eram construídas. O segundo tipo é a dor de fracasso, a experiência de tentar algo que importava e não chegar ao resultado esperado. O projeto que não deu certo, o negócio que não decolou, o relacionamento que não funcionou apesar do esforço, a conquista que ficou aquém do que havia sido intencionado. Hill era explícito sobre esse tipo de dor. Ela era, nas histórias que estudou, o professor mais eficaz disponível. Não porque o fracasso em si seja educativo, mas porque o fracasso processado com honestidade e com humildade revelava exatamente onde o ajuste precisava acontecer de uma forma que o sucesso nunca teria revelado. Diga agora, o fracasso que senti foi o professor que me deu o conhecimento que o sucesso nunca poderia ter me dado. Mais uma vez, o fracasso que senti foi o professor que me deu o conhecimento que o sucesso nunca poderia ter me dado. De novo, o fracasso que senti foi o professor que me deu o conhecimento que o sucesso nunca poderia ter me dado. O terceiro tipo é a dor de injustiça. A experiência de ser tratado de forma que não mereceu, de ter algo negado que era seu por direito, de ser julgado com base em critérios que não eram justos, de ver outros avançarem por razões que não tinham relação com mérito. Hill documentou que esse tipo de dor, quando não transformado, tinha o poder de criar amargura e ressentimento, que eram dos estados mais destrutivos que qualquer pessoa poderia carregar. Mas quando transformado, a dor de injustiça frequentemente criava uma determinação, uma clareza sobre os valores que não podiam ser comprometidos e uma motivação para construir algo melhor do que o que havia gerado a injustiça. Algumas das realizações mais significativas da história foram construídas por pessoas que sofreram injustiças reais e que escolheram converter essa dor em criação em vez de em destruição. Não porque a injustiça fosse justa, mas porque a conversão da dor de injustiça em combustível de criação era a forma mais poderosa disponível de responder a ela. O quarto tipo é a dor de estagnação. Talvez a mais silenciosa e a mais pervasiva de todas. A experiência de saber que você é capaz de mais do que está expressando, de sentir o gap entre o que está vivendo e o que poderia estar vivendo, de acordar em dias que parecem iguais ao anterior, sabendo que o que você foi feito para criar ainda não chegou à superfície. Hill chamava esse tipo de dor de a dor do potencial não expresso, e dizia que ela era o sinal mais claro de que havia algo dentro dessa pessoa que estava pronto para emergir,
e que não podia mais ser contido sem custo interno crescente. Aqui quero fazer uma pausa. Se algum desses 4 tipos de dor está ressoando com o que você está carregando, curta esse vídeo agora. Esse gesto é o primeiro ato de conversão de dor em ação. É a escolha de fazer algo em vez de apenas sentir. É o músculo de transformação sendo exercitado no menor nível possível. Curta e continue. Agora vamos falar sobre o processo de transformação propriamente dito. Hill identificou 5 etapas que, quando seguidas com honestidade e com consistência, convertem qualquer tipo de dor em combustível para crescimento genuíno. A primeira etapa é o reconhecimento sem julgamento. A dor que está sendo carregada precisa primeiro ser reconhecida como real, nomeada com clareza e recebida sem o julgamento de que não deveria existir ou de que a pessoa não deveria estar sentindo. Essa etapa parece simples, mas é frequentemente a mais difícil, especialmente para pessoas que aprenderam que sentir dor é fraqueza ou que expressar sofrimento é inapropriado. Hill documentou que a negação da dor não a dissolve. A empurra para camadas mais profundas do subconsciente, onde continua operando, sabotando comportamentos e decisões, sem que a pessoa tenha acesso consciente ao que está causando o problema. O reconhecimento honesto da dor é o que a traz à superfície onde pode ser trabalhada. A segunda etapa é a extração do aprendizado. Cada dor genuína tem um ensinamento específico embutido. A pergunta não é por que isso aconteceu comigo, mas o que esse acontecimento está me ensinando que eu precisava aprender. E essa pergunta, feita com honestidade e com abertura, quase sempre revela algo que a situação de conforto anterior tornava impossível de acessar. Não é o ensinamento genérico que qualquer coach motivacional poderia dar. É o ensinamento específico para aquela pessoa, naquela situação, com aquele histórico. E esse ensinamento específico é exatamente o que vai tornar a dor combustível útil, em vez de apenas carga que foi carregada. A terceira etapa é a identificação do propósito que emerge. Hill observou que muitas das dores mais intensas que as pessoas passavam estavam diretamente conectadas a um propósito mais profundo que estava sendo chamado à existência. A perda que revelava o que realmente importava, o fracasso que mostrava onde a verdadeira vocação estava, a injustiça que criava o impulso para construir algo mais justo, a estagnação que sinalava que havia chegado a hora de começar. Identificar esse propósito emergente não é encontrar um lado bom forçado na dor. É reconhecer honestamente o que a dor está apontando para fora de si mesma, para o que precisa ser criado, para o que precisa ser mudado, para o que está sendo chamado a existir através da experiência do que estava faltando ou do que estava errado. Aqui quero pausar. O processo completo de transformação da dor em combustível que estamos descrevendo é exatamente o tipo de transformação que a Bíblia da Mente Milionária aprofunda de forma estruturada. Se você quer esse suporte no processo, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quarta etapa é a canalização deliberada. O momento em que a energia emocional da dor, que até esse ponto estava sendo sentida, reconhecida e examinada, começa a ser ativamente direcionada para uma ação específica, não qualquer ação. A ação que o propósito emergente identificado na etapa anterior está pedindo. Hill era preciso nesse ponto. A dor não se converte em combustível pelo pensamento positivo sobre ela. Se converte pela ação direcionada que ela inspira. E quanto mais específica e mais alinhada com o propósito emergente for essa ação, mais completamente a energia da dor é convertida em movimento criativo. Essa canalização pode ser a escrita de um livro sobre o que a dor ensinou, a criação de um serviço que resolve o problema que a dor revelou, a construção de um relacionamento mais profundo que a perda sinalizou ser necessário, a mudança de carreira que o fracasso demonstrou ser inevitável. Qualquer ação concreta que move na direção que o propósito emergente está apontando. A quinta etapa é a sustentação através da narrativa. A forma como você conta a história da sua dor para si mesmo e para os outros determina em grande parte se ela permanece como carga
ou se converte em combustível de forma duradoura. Hill observou que as pessoas que mais efetivamente transformavam dor em crescimento haviam desenvolvido uma narrativa sobre suas histórias difíceis que não negava o sofrimento, mas que o colocava em um contexto de propósito e de desenvolvimento. Não isso foi horrível e me destruiu. Não isso foi tudo bem e não me afetou. Mas isso foi doloroso, foi real, e me criou de formas que não seriam possíveis sem ter acontecido. Essa narrativa não é resignação. É a interpretação mais poderosa disponível de qualquer experiência difícil, porque é a que converte a experiência em recurso em vez de em fardo. Salmo 30, versículo 11. Captura esse processo de conversão com uma beleza que atravessa milênios. Transformaste o meu pranto em dança, a minha veste de luto em veste de alegria. O pranto transformado em dança, não o pranto negado, não o pranto ignorado, o pranto real, genuíno, honestamente sentido e então transformado. A transformação como ato divino que acontece através do processo humano de reconhecimento, aprendizado, propósito, canalização e narrativa. Agora vamos falar sobre algo que Hill considerava a dimensão mais poderosa da transformação da dor. Algo que vai além do que essa transformação faz por você, o que ela faz através de você para os outros. Hill documentou que as pessoas cuja dor havia sido mais completamente transformada em propósito tinham uma característica que as tornava extraordinariamente eficazes como líderes, como criadores e como influenciadores. Elas tinham credibilidade emocional. A capacidade de falar sobre dificuldades, desafios e sofrimento de uma forma que ressoava profundamente com outras pessoas porque vinha de experiência vivida e genuinamente atravessada, não de teoria ou de observação de fora. Essa credibilidade emocional é impossível de construir através de qualquer outro caminho que não seja o da própria experiência da dor transformada. Pode-se aprender todo o conhecimento disponível sobre superação. Pode-se estudar todas as histórias de transformação que existem. Mas a ressonância que vem de alguém que passou por algo real e que encontrou o caminho através é qualitativamente diferente. E é essa ressonância que cria o tipo de impacto e de conexão que nenhum conteúdo puramente técnico consegue produzir. Isso significa que a sua dor completamente transformada tem o potencial de se tornar não apenas o combustível do seu crescimento, mas o recurso mais valioso do seu serviço aos outros. A sua história de como atravessou o que atravessou, contada com honestidade e com propósito, pode ser exatamente o que alguém que está no meio do mesmo tipo de dor precisa ouvir para ter a coragem de continuar. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4 dizem: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação, o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Somos consolados para poder consolar. A dor que foi atravessada com Deus se converte em capacidade de estar com outros em sua própria dor, de formas que quem nunca sofreu não consegue. Isso é a conversão mais completa da dor em propósito que existe. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a consciência de que você está iniciando ou aprofundando o processo de conversão da dor em combustível. Minha dor é real, e eu a reconheço sem julgamento como sinal e como combustível. Repita. Minha dor é real, e eu a reconheço sem julgamento como sinal e como combustível. Eu extraio o aprendizado de cada experiência difícil e uso esse aprendizado para criar o que nunca poderia existir sem ela. Repita. Eu extraio o aprendizado de cada experiência difícil e uso esse aprendizado para criar o que nunca poderia existir sem ela. A dor que atravessei me criou capacidades que o conforto nunca poderia ter produzido. Repita. A dor que atravessei me criou capacidades que o conforto nunca poderia ter produzido. Eu canalizo a energia da minha dor para o propósito que ela está revelando, e essa canalização me move com uma força que o conforto nunca poderia criar. Repita. Eu canalizo a energia da minha dor
para o propósito que ela está revelando, e essa canalização me move com uma força que o conforto nunca poderia criar. Eu começo meu dia vencendo porque minha dor está sendo transformada em combustível que vai me levar mais longe do que qualquer facilidade poderia. Repita contudo: eu começo meu dia vencendo porque minha dor está sendo transformada em combustível que vai me levar mais longe do que qualquer facilidade poderia. Sinta cada afirmação convertendo o peso em impulso. O que pesava em o que move. Napoleon Hill concluiu que a única diferença real entre as pessoas que crescem através da dor e as que são destruídas por ela não está na intensidade do que sofreram. Frequentemente, as histórias mais extraordinárias de transformação vinham das dores mais intensas que havia documentado. A diferença estava no que essas pessoas fizeram com a dor depois que ela chegou. Se fugiram ou se atravessaram, se negaram ou se reconheceram, se deixaram acumular ou se converteram deliberadamente em aprendizado, em propósito e em ação. Você tem essa escolha agora, com o que dói na sua vida, com o que pesou no passado e ainda não foi completamente transformado. A dor não precisa ser desperdiçada. Pode ser o combustível mais puro que você já teve disponível. Use-a, atravesse-a, converta-a e observe o que emerge do outro lado de uma dor genuinamente transformada. E se você quer esse processo de transformação estruturado num sistema completo de crescimento, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: minha dor está sendo transformada em combustível agora. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem escolheu fazer com a dor algo diferente do que sempre fez. Curta esse vídeo se os 4 tipos de dor e as 5 etapas de transformação revelaram algo sobre o que você está carregando que pode ser convertido em combustível para o que você está construindo. Compartilhe com alguém que está no meio de uma dor que parece não ter propósito. Porque pode ser que o propósito ainda não tenha sido encontrado, não que não exista. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais um grão de dor convertido em combustível, com mais um passo em direção ao que a dor está revelando ser possível. Sua dor tem um propósito, e esse propósito está emergindo agora. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre dor e tempo que vai mudar como você pensa, sobre cada experiência difícil pelo resto da vida. Ele dizia que a dor que parece sem sentido, no momento em que acontece frequentemente, revela seu propósito apenas em retrospecto, que o que parecia destruição estava construindo, que o que parecia desvio era o caminho, que o que parecia o fim era a preparação para algo que ainda não estava visível. Ele chamava isso de perspectiva de longo prazo da dor. A capacidade de manter a fé de que a dor tem um propósito mesmo quando esse propósito ainda não está claro. De agir a partir da certeza de que algo está sendo construído através do sofrimento, mesmo sem poder ver completamente o que é. Essa perspectiva não é negação da realidade presente. É a fé operacional, que permite atravessar o que precisa ser atravessado sem ser destruído por ele. A fé que diz isso está acontecendo com propósito, mesmo quando o propósito ainda não é visível. José, no Antigo Testamento, é o exemplo mais poderoso dessa perspectiva que toda a Bíblia oferece. Foi vendido pelos próprios irmãos. Foi escravizado. Foi preso injustamente. Em cada ponto da história, a dor parecia destituída de propósito, injusta, destruidora. Mas em Gênesis 50, versículo 20, ele olha para trás para tudo que sofreu e diz: vós me fizestes mal, mas Deus o tornou em bem. O que havia sido feito com intenção de destruição foi convertido por Deus em construção de algo que beneficiaria muito além de José mesmo. Isso é a perspectiva de longo prazo da dor, na sua expressão mais completa. Sua dor também tem um Gênesis 50, versículo 20 esperando. Um momento em que você vai olhar para trás para o que está atravessando agora e vai entender o propósito que hoje ainda não é completamente visível. E esse entendimento futuro é o que sustenta a fé presente que permite atravessar o que precisa ser atravessado,
continue atravessando, com fé no propósito que ainda não é visível, com a certeza de que o que parece destruição está construindo algo que o conforto nunca poderia ter criado. E nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã, com mais um grão de dor convertido em combustível, com mais um passo na direção do Gênesis 50 da sua história. Boa manhã. E há uma última dimensão da dor como combustível que Hill explorou e que pode ser a mais imediatamente aplicável de todas para quem está no meio de uma experiência difícil agora. Ele chamava de ação mínima de conversão. A ideia é que você não precisa esperar que a dor seja completamente processada, completamente compreendida ou completamente transformada antes de começar a usá-la como combustível. A conversão começa com uma ação, qualquer ação, a menor ação possível que representa movimento na direção do que a dor está apontando. Quando você está no meio da dor de perda e escreve uma frase sobre o que a perda está ensinando, você deu o primeiro passo de conversão. Quando você está no meio da dor de fracasso e toma uma decisão sobre o que vai fazer diferente, você deu o primeiro passo de conversão. Quando você está no meio da dor de estagnação e faz uma pesquisa sobre a área em que quer crescer, você deu o primeiro passo de conversão. Essas ações mínimas não eliminam a dor, mas mudam a relação com ela. De passivo para ativo, de vítima para criador, de carregando para convertendo. E essa mudança de relação, mesmo que a dor continue presente por um tempo, é o início do processo que eventualmente vai transformar completamente o que estava pesando em o que está movendo. Hill dizia que o movimento, mesmo o mais pequeno na direção correta, tem um efeito de transformação sobre o estado emocional que a ausência de movimento não tem, porque o movimento sinaliza ao sistema interno que a situação não é permanente, que algo está sendo feito, que o futuro pode ser diferente do presente. E esse sinal, mesmo quando o movimento é pequeno, começa a converter o estado de paralisia ou de fuga em um estado de agência e de possibilidade. Qual é a sua ação mínima de conversão hoje? A menor ação possível que representa o primeiro passo de conversão da dor que você está carregando em movimento na direção do que ela está apontando? Defina agora, antes de fechar esta mensagem, antes de o dia começar completamente. Esse é o momento de fazer o primeiro ato de conversão enquanto a intenção ainda está clara e a energia desta mensagem ainda está presente. Porque a dor que você está carregando não precisa ser desperdiçada. Pode ser o início de algo que o conforto nunca poderia ter criado. E o início de algo extraordinário começa sempre com uma ação mínima tomada no momento em que a intenção é mais clara. Tome essa ação hoje e observe o combustível começar a mover. Boa manhã. E que a dor desta manhã se converta no combustível do melhor que ainda está por vir. E uma última prática de Hill para a transformação da dor, que vai completar este processo de forma que o que você aprendeu esta manhã possa ser aplicado de forma sistemática e não apenas como resposta a momentos de crise. Ele chamava de diário de transformação. A ideia é simples, mas extraordinariamente poderosa. Você mantém um registro específico das experiências dolorosas que atravessa e do que cada uma está produzindo. Não um diário de lamentações que amplifica o sofrimento. Um diário de transformação que mapeia o processo de conversão. Cada entrada começa com o reconhecimento honesto da dor, o que está doendo e como está se manifestando. Depois, registra o aprendizado que está emergindo. O que essa experiência está ensinando que não estava disponível antes. Depois, registra o propósito que está sendo revelado, para onde a dor está apontando. E termina com a ação mínima de conversão que foi tomada ou que vai ser tomada. Esse diário tem dois efeitos poderosos ao longo do tempo. Primeiro, ele torna o processo de transformação visível e consciente, em vez de deixá-lo acontecer de forma intuitiva e inconsistente. Segundo, ele cria um registro de como cada dor anterior foi eventualmente convertida, que serve como âncora de fé nas dores futuras. Quando você olha para trás e vê como a dor de 3 meses atrás, 6 meses atrás, 1 ano atrás
eventualmente se converteu em algo valioso, a fé de que a dor presente vai fazer o mesmo fica muito mais sólida. Hill dizia que as pessoas com as histórias de vida mais ricas, em termos de contribuição e de realização, eram invariavelmente as que tinham a relação mais consciente e mais desenvolvida com suas próprias experiências difíceis, que sabiam exatamente o que cada dor havia ensinado, que podiam traçar uma linha direta entre o sofrimento de determinado período e as capacidades, os insights e os propósitos que emergiram daquele sofrimento. Esse nível de consciência sobre a própria experiência não vinha da genialidade, vinha da prática de registrar, de refletir e de extrair deliberadamente o valor do que havia sido difícil. Comece o seu diário de transformação hoje. A primeira entrada pode ser sobre o que está doendo agora, e pode ser o começo de um dos documentos mais valiosos que você vai construir ao longo da vida. Sua dor tem um propósito, e o diário de transformação é o lugar onde você vai descobrir esse propósito, registrá-lo e usá-lo para alimentar o que está construindo. Continue transformando, sempre. Uma dor de cada vez, uma entrada de cada vez, uma ação mínima de cada vez, e observe o combustível que isso cria ao longo do tempo.